Oi gente, meu nome é Rebeca Carvalho, sou estudante de mestrado da Geografia da UFC, integrante do NUPEGA, e o vídeo de hoje tem como tema a Geografia da Alimentação. Então, basicamente, eu vou fazer alguns apontamentos sobre o que seria o conceito de geografia da alimentação, quais são os fatores, os processos, as categorias de análise geográficas que estão envolvidas quando a gente estuda sobre essa perspectiva e faz análise sobre a alimentação. Contextualizando, gente, a área da alimentação, ela tem um importante papel nas diferentes ciências, então essa temática ela é multidisciplinar. Temos aí agronomia, história, economia, antropologia, em ciências sociais, humanas, que desenvolvem estudos relacionados à alimentação. Além disso, a alimentação é uma pauta internacional de órgãos como a ONU, a FAO, a CEPAL, que produzem alguns relatórios sobre a segurança alimentar e nutricional dos países, o avanço da fome, os tipos de produção e diversas outras temáticas. Então, a geografia da alimentação, ela é uma área que vai se preocupar com esses estudos voltados para a questão da produção, da distribuição, do armazenamento, do consumo dos alimentos, tá, gente? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns fatores que a gente pode estar observando quando a gente também faz estudos relacionados à geografia dentro da área da alimentação. Como, por exemplo, é preciso se observar a relação campo-cidade, a relação homem-natureza, abordando algumas categorias de análise geográficas, como, por exemplo, o espaço geográfico de Milton Santos, também território. Quando a gente fala de alimentação, não tem como não pensar um pouco nas relações de poder, na intervenção do Estado, na questão econômica, geopolítica desses sistemas alimentares. Então, essas categorias vão ser fundamentais para que a gente possa compreender esses processos. Quando a gente fala de alimentação voltada mais para a cultura dentro da geografia, a gente aborda a categoria de análise do lugar, a gente compreende como aquela tribo, aquela comunidade quilombola, ela se relaciona com os alimentos, a sacralidade, a questão da religiosidade que envolve a perspectiva alimentar desses povos. Então, além desses temas, dentro da geografia da alimentação, nós podemos explorar, enquanto geógrafos, a temática do combate à fome. Nós tivemos aí Josué de Castro, e nesse caso, a categoria de análise região. A gente vai ter a questão das desigualdades sociais, da vulnerabilidade social das cidades e do campo relacionada à questão da alimentação, a relação da renda, Então, a gente tem diversos fatores que devem ser considerados quando a gente está dentro dessa área, além do acesso dos alimentos saudáveis, perspectivas alternativas para o modelo que está posto de sistemas alimentares, como, por exemplo, agricultura urbana, permacultura, agroecologia. São áreas que vão tentar desenvolver a produção dos alimentos de uma perspectiva mais saudável, que garanta também a soberania alimentar dos seus povos, ou seja, o direito de plantar, produzir e escolher o que nós vamos comer. Por que isso? Quando a gente fala de consumo de alimentos, a gente não pode deixar de falar dos equipamentos, empresas e do monopólio que tem dentro dessa perspectiva relacionada às redes de supermercado, por exemplo. Então, são temáticas que estão muito em alta, em pauta, que devem sim ser exploradas pelos geógrafos e pela ciência geográfica, tá? Algumas obras de referência nós podemos ter aí, utilizando as demais ciências, a partir desse estudo na perspectiva multidisciplinar. A história da alimentação, a história da agricultura, elas vão retratar muito bem esse fator da relação homem-natureza e da relação campo-cidade, quando a gente fala da história da humanidade voltada para
as questões alimentares. E aí eu trouxe para vocês dois artigos que falam sobre a geografia, o conceito, né, específico da geografia da alimentação, que é o objetivo desse vídeo, para esclarecer para vocês por que a geografia está tão interessada nessas questões alimentares. Então, para Costa e Shaw 2013, a geografia da alimentação ela permite congregar uma análise multiescalar de processos de transformação e também de permanência. Veja, quando a gente fala de espaço geográfico de Milton Santos, a gente vê o acúmulo desses processos na paisagem, na questão do espaço, nos territórios, né? Na cultura alimentar também, pois a forma e o ritmo que as populações se alimentam indicam, entre outros aspectos, fatores culturais, o impacto da agroindústria, né, e também do desenvolvimento das redes comerciais e de abastecimento. Então a gente vê aí, quando a gente é geógrafo, a gente pode estudar a partir da perspectiva dos equipamentos de abastecimento, como as feiras, a produção dos alimentos, se é uma produção orgânica, se é uma produção de commodities, se é uma produção da agricultura familiar, campesina. Então tem todos esses fatores envolvidos dentro da geografia da alimentação. E os autores Guimarães e Marinho, 2017, eles falam também que essa geografia é todo o percurso do alimento até chegar ao seu destino. Então, quando a gente é geógrafo, a gente vai lá, estuda um pouco sobre a produção desse alimento, estuda um pouco sobre a distribuição, estuda um pouco sobre os equipamentos de abastecimento, estuda um pouco sobre o consumo, né? Consumo desses alimentos in natura, que é tão falado e apontado nas pautas internacionais, a questão da obesidade e da subnutrição nos relatórios de segurança e insegurança alimentar, por exemplo, né? Daí a importância de pensar formas alternativas, e a geografia pode contribuir bastante com esse entendimento, né? Sendo uma ciência muito rica e diversificada. Então, gente, também alguns outros autores, por exemplo, como no artigo Balizas historiográficas, né, da história da alimentação, proposto por Menezes e Carneiro, a gente vai ter o estudo da geografia voltado para a questão da relevância do conceito do espaço dentro desse tema, do tema da fome, do enquadramento espacial, da homogeneização global e diferenciação do consumo desses alimentos, dos hábitos alimentares. Então, aí existe um amplo leque de perspectivas que você, enquanto geógrafo, pode estar buscando aprofundar sobre esses temas, tá, gente? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro o que seria essa geografia da alimentação. Se não ficou, pode deixar nos comentários. O núcleo está disponível para estar o mais rápido possível respondendo as dúvidas e os questionamentos de vocês sobre esse tema, tá? Então até o próximo vídeo.